Graça e paz, que a bênção do Senhor Deus, uma vez mais, alcance a tua vida, alcance o teu coração. A você que está nos assistindo pela internet, muito bom dia ou boa noite, boa tarde. Que Deus te abençoe também de uma maneira muito poderosa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos abrir o coração e abrir a nossa boca e orar ao nosso Deus. Queria que você fizesse como o salmista no Salmo 100, ele nos instrui, através da sua vivência: entrai pelas portas dele com louvor, com ações de graças. Então comece esse dia, comece essa oração agradecendo a Deus pela semana que passou e agradecendo a Deus por mais essa semana que se inicia, carregada de novas oportunidades em Deus, carregadas de alternativas, de livramentos, de provisão, de bênção e cuidado de Deus para a nossa vida, amém, meu irmão? Porque este é o dia em que nos preparou o Senhor, amém? Juntamente com o dia, Deus prepara todas as coisas. Deus preparou domingo, Deus prepara a segunda, Deus prepara a terça. Todos os nossos dias, Deus tem preparado, amém? Como diz o salmista no Salmo de número 119, todos os meus dias estão escritos no teu livro. No Salmo 139, ele vai dizer isso. Todos os meus dias, ou seja, Deus é Senhor dos nossos dias. Deus é o Senhor da nossa vida. Tiago vai dizer assim: não adianta você falar que tal dia vai para tal cidade, vai ficar lá um ano, vai negociar, vai fazer acontecer e vai retornar. Antes de você dizer que vai, se Deus quiser, se Deus permitir, porque Deus é quem tem a nossa vida e os nossos dias na mão dele, amém, meu irmão? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por mais esse dia, porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos vivos, respirando, abençoados. Vamos fechar os nossos olhos, feche seus olhos e ore ao Senhor, agradeça a Ele, seja agradecido. Obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos em Teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos concede de uma vez mais adorarmos o Senhor, porque o Senhor é bom. E o seu amor, e a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua justiça dura para sempre, Senhor. Porque o Senhor é o Deus eterno. Louvado seja o teu nome, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu és o Senhor da nossa vida, tu és o dono da nossa vida. O Senhor é o dono e criador de todas as coisas. Nós queremos te bendizer e te louvar por mais essa oportunidade do fôlego da vida, por mais este dia que o Senhor nos concedeu, porque este é o dia em que nos fez o Senhor, e nós queremos exultar o teu nome, nós queremos adorar o teu nome, nós queremos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor, ó Deus, nunca perdeu o controle de nada. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã, por cada família que se faz presente, por cada família que aqui está representada. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um deles, e que esta semana, Senhor, seja uma semana muito abençoada, para a glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos. Amém e amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 105. O salmista, de uma maneira imperativa, ele escreve este salmo. E quando a gente diz de uma maneira imperativa, é como se fosse uma ordem mesmo. E ele diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai seus feitos entre os povos. Diga: rendei graças, invocar o seu nome e anunciar os seus feitos. 3 imperativos aqui para a nossa vida, para a tua vida e para a minha vida. Porque a nossa vida precisa começar, o nosso dia precisa começar com o quê? Com gratidão, amém? Rendendo graças ao Senhor.
Ele diz: rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Quantos estão aqui para invocar o nome do Senhor? Quantos entendem a importância de invocar o nome do Senhor? Porque em nenhum outro nome há salvação, em nenhum outro nome há livramento, em nenhum outro nome há tal poder como o nome de Jesus. Versículo 2: cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Deus é um Deus de maravilhas, amém, irmãos? Você pode repetir isso? Deus é um Deus de maravilhas. Deus tem operado maravilhosamente na tua vida, amém, meu irmão? Porque Ele é maravilhoso. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força de vez em quando, é isso? É isso? Não, buscai a sua força sempre e a sua face sempre, porque quem é adorador adora a Deus continuamente, amém? Em qualquer situação, não é quando a coisa está bem, que agora eu vou adorar a Deus, vou cantar ao Senhor, vou fazer, não, meu irmão, adorador a Deus, adora a Deus em qualquer situação, amém? Porque ele entende que se ficar prostrado, simplesmente quieto, nada vai mudar, mas quando ele abre a boca, quando ele invoca o nome do Senhor, quando ele invoca a presença de Deus, a presença transformadora do Senhor muda os cenários, amém? Aleluia. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, que Ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que Ele proferiu. Vós, descendências de Abraão. Você é descendência de Abraão, sim ou não? Você entende isso, irmão? Não carnalmente, humanamente falando, mas pela fé. Porque Abraão é o pai da fé e nós somos da fé, então nós somos descendentes de Abraão, e as mesmas promessas que foram dadas a Abraão estão sobre a tua vida também, amém? E uma delas é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Diga algo mais para alguém, diga: sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Se você concorda, diga amém e aplauda ao Senhor. Vamos agradecer a Ele nessa manhã, aleluia, glória a Deus. Fique de pé. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Digo, o seu louvor estará, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sim. Seu nome é Jesus,
fundo. Tem um amigo, tem uma vida, alegria em todo tempo. Diga o seu louvor, Senhor. Seu louvor estará. Muitos irmãos, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo. Vamos cantar. Que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Diga o seu louvor. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios, e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sim. Seu nome é Jesus. Canta aí, meu irmão, vamos lá. Você está falando Jesus. Jesus Cristo será sempre. Já olha para quem está ao seu lado. Nossa canção. Aleluia. Diga Deus te abençoe, irmão. Para quem está ao seu lado, diga Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia, aleluia. Não existe nada melhor do que ter Jesus como nosso amigo fiel e verdadeiro. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber da grandeza e do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar uma vez mais. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber da grandeza e do poder
de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Aplauda ao Senhor. Vamos continuar aclamando o nome do Senhor nesta manhã. Hosana, 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 nosso Rei. Levante a sua voz e declare: Hosana, 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 Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. Cante: Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 o nosso Rei. As mulheres declaram: Hosana, Hosana, Hosana. Os homens, levante a sua voz, declare comigo: Hosana. Hosana, 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 o nosso Rei. A igreja declara: Hosana, 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 nosso Rei. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia,
você. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Louvemos ao Senhor. Levante a sua voz em adoração ao Senhor. Agradeça a Ele nessa manhã, meu irmão. Louvemos. Agradeça a Ele nessa manhã. Louve ao Senhor nessa manhã. Louvemos ao Senhor. Levante a sua voz, levante a sua voz. Levante a sua voz em louvor a Ele. Sim, Senhor, nós queremos te adorar e te bendizer, Pai. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, 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 nosso Rei. Levante a sua voz e cante. Hosana, 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 nosso Rei. Declara a Ele: Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos outros de grande salvação. Estenda a sua mão na direção de quem está ao seu lado e diga: Deus abençoe a vida do meu irmão, abençoe a sua casa, a sua família, que toda sorte de bênçãos recaia sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Declare boas palavras nesta manhã sobre a vida dele, sobre a vida dela. Declare boas palavras sobre a família dele, sobre a família dela.
levante a sua voz. Você é um dispenseiro da multiforme graça de Deus. É como se você fosse um armário, uma dispensa, um dispenseiro, aonde em ti encontra-se a bênção e a vida de Deus, e você pode dispensar, liberar sobre a vida dessa pessoa, porque a vida de Deus, ela flui na vida de comunhão, na vida da igreja, na vida de oração, na vida em comunidade. Ore agora, abençoa. Você é um abençoador. Deus falou a Abraão: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, ser tu uma bênção, ser uma bênção, meu irmão. Você não é apenas daqueles que recebem da bênção, mas você também é um abençoador. Deus já te libertou de uma mentalidade parasita, de só receber, de só extrair, de só sugar. Mas você é alguém cuja bênção de Deus é compartilhada na vida de tantos outros irmãos também. Libere a sua bênção agora, levante a sua voz e libere dessa bênção agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Enquanto os instrumentos tocam, aleluia, vai recebendo dessa bênção que está sobre a vida do seu irmão também. Vai recebendo uma vida de reciprocidade. Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor e da nossa adoração. Deixe essa vida que é Cristo fluir através de você nesta manhã. Deixe Cristo ser Cristo na tua vida. Deixe Jesus ser Jesus, Senhor, na tua vida. Temos recebido dele vida, graça, amor e perdão. E é disso que nós compartilhamos e liberamos da vida uns dos outros nesta manhã. Temos recebido dele da cura. Libere dessa cura nesta manhã. Libere desse amor nesta manhã. Libere desta restauração nesta manhã. Aleluia, aleluia. A você que está nos assistindo pela internet, à noite estará nos assistindo, receba na sua casa e na sua vida desta bênção também. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você concorda, diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Tem grande salvação e livramento de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Creia nisso, que a vida que você vive agora, não vive mais na carne, não vive de si mesmo, mas é a vida de Jesus que habita em você. Amém, meu irmão? Você é movido por esta vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Pode sentar-se, por favor. Obrigado, meu irmão. Nós vamos ofertar ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí, um amém. Com certeza você já está de posse do seu envelope. E em virtude do tempo a gente tem feito dessa maneira. Você chega e já tem um envelope no seu assento e você pega, e agora é para fazer uso dele. Pastor, eu estou desprovido aqui hoje, eu só tenho cartão. A igreja se adequou a uma nova realidade, até por questões de segurança. Nós temos aqui uma máquina onde você pode tanto entregar o seu dízimo, como também ofertar ao Senhor. Pastor, eu não estou desprovido. Não tem problema, pega o seu envelope e coloque a sua vida e o seu coração dentro desse envelope. Você pode não ter agora, mas quando você tiver, e você vai ter, porque Deus dá semente aos semeadores, dá pão para quem tem fome. Deus é o provedor, e você então vai poder fazê-lo. O que você não pode é ficar sem pegar o seu envelope e agradecer a Deus e colocar a sua vida aqui dentro.
A você que talvez esteja nos visitando hoje, não se sinta constrangido e nem obrigado a participar desse momento. Aliás, ninguém aqui o é, porque nós não temos isso aqui como uma obrigação. Nós temos esse ato de ofertar como um ato de adoração, de gratidão a Deus. Obrigação é muito daquilo que eles fazem nas encruzilhadas, nas esquinas, tem o nome até de obrigação. Mas aqui Deus não quer nada obrigado. Deus quer que a gente faça o que a gente está fazendo por amor. Amém, meu irmão? Movidos por amor, movidos por uma gratidão, movidos por um reconhecimento. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Quem vai contribuir, contribua com alegria. Ou seja, o combustível que nos move nesse momento é a nossa alegria. Alegria gerada em virtude de quê? De um reconhecimento das bênçãos de Deus, porque Deus tem provido para a tua casa. Deus tem provido sobre a sua vida. Você está aqui, você sobreviveu, você está aqui, irmão. E isso é bênção, é motivo de alegria. Deus tem dado boas sementes, Deus tem colocado coisas boas na sua vida. Então, se você deseja participar desse momento e quer usar uma das máquinas, só levantar uma das suas mãos. Tem aqui na frente o pastor Marcelo Mirão. Você pode tanto entregar o seu dízimo, para que você não fique andando com valores aí na rua, né, que não é bom. Você pode fazê-lo assim agora, de uma maneira mais segura. E você pode ofertar também, você que está nos assistindo pela internet, através do QR Code. Se puder, Renan, colocar aqui agora, hein, Renan? Se puder colocar o QR Code aqui, o Pix, né, o CNPJ da igreja, tem aí, tem não? Providencia para a gente, tá bom? No envelope mesmo tem, tá, irmãos? Se você quiser fazê-lo, no envelope atrás tem. Tanto as contas da igreja, como o QR Code e a chave Pix. Às vezes a gente faz o Pix, né? É comum hoje em dia. A gente está se adequando a uma realidade, desde que não compromeça, é claro, comprometa os nossos princípios, a nossa essência. Isso aqui, então você pode usar. Já está pronto o vídeo? Tem um vídeo para passar, né? Vou fazer alguns anúncios aqui, enquanto você, com tranquilidade, prepara a sua oferta, ou melhor dizendo, entrega a sua oferta, porque a oferta já estava preparada no teu coração. Nos dias 12, 13 e 14, na próxima semana, nós vamos ter aqui o Bazar da Solidariedade. E toda a renda arrecadada será revestida na compra de alimentos. Então, dia 12, 13 e 14, aqui atrás, vai estar funcionando um bazar, onde nós já vimos aqui que existem peças ali que são peças atuais, peças seminovas, assim, que você não diz que alguém já usou. E às vezes, de fato, usa uma ou duas vezes e está passando para frente. E você, quem sabe, vai poder pegar a sua oportunidade, pagar um preço bem aquém, né, do valor de loja e sair bem vestido e poder ajudar, né, nesse bazar. Então, se você pode vir dia 12, 13 e 14, nós vamos ter aqui. Pastor, eu tenho algumas roupas lá, posso doar? Pode. É só trazer. Aqui atrás, geralmente, tem um baú, onde você vai poder abrir esse baú e colocar ali. Escreve lá, Bazar da Igreja, aí vai ser direcionado também. É uma das maneiras que você também pode participar. Nós também estamos aqui envolvidos na campanha do Quilo do Amor, né? Que você pode trazer em todas as reuniões da igreja, você pode trazer e entregar na secretaria ou entregar a algum dos pastores, que com certeza, um obreiro, que ele vai direcionar o seu quilo de arroz, de feijão, aquilo que você tiver para poder contribuir e ajudar. E falando também do quadro de oportunidade, né? A gente ora sempre pedindo a Deus oportunidades e às vezes você passa pela oportunidade e não está vendo. Aqui atrás tem um quadro de empregos. Então, quem sabe a oportunidade, a resposta da sua oração está pendurada ali
e você não está vendo. Está igual Agar no deserto, orando por água, e tinha uma fonte do lado dela e ela não enxergava. Aí Deus não abriu a fonte, abriu foi os olhos dela para que ela pudesse ver as águas. Então, você pode ver aqui atrás, tem um quadro ali de oportunidade para você. O vídeo já está pronto? Oi? Ok, vamos orar pelas nossas ofertas e ofertantes e ofertas. Senhor, obrigado pela bênção de poder contribuir, pela bênção de poder semear no Teu reino e na Tua obra. Fazemos isso movidos por uma alegria, pelo amor e profundo reconhecimento, porque essa é uma graça, é uma oportunidade que o Senhor nos dá, porque quem semeia, colhe. Ó Deus, e nós Te louvamos, porque o Senhor tem dado sementes, o Senhor tem provido para as nossas vidas, o Senhor tem nos dado semente, o Senhor tem dado pão, o Senhor tem sido o provedor da nossa vida, e nós queremos reconhecer o Teu favor, ó Deus, e de alguma maneira corresponder aos benefícios do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus, abre portas de emprego para aquele que se encontra desempregado, para aquele que está galgando novas oportunidades, ó Deus, até mesmo no seu trabalho, no seu emprego, vislumbra uma promoção, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele. Aqueles que têm os seus empreendimentos, ó Deus, que têm os seus negócios, que são trabalhadores, ó Deus, autônomos, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, que o Senhor possa firmar novas parcerias, pessoas enviadas por Ti, abençoadas. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Se você vai entregar o seu dízimo, por favor, entregue o seu dízimo aqui nesse gasofilácio. Se você vai ofertar, nesse gasofilácio aqui. Esse culto vai ser transmitido logo mais à noite. Se você quiser entrar lá e encaminhar o link para algum conhecido, vai estar disponível para você. Esse culto está sendo oferecido em ações de graças. Pelo aniversário, a Lília escreveu aqui da sua querida mãe, nossa irmã Sueli, que está ali, Sueli Lopes, e do seu amado esposo Maximiliano, está ali também, que no dia 7, caso hoje, está fazendo aniversário, nossa irmã Sueli, fez aniversário dia 3, você pode agradecer a Deus pela vida dos irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Queremos tributar esse culto em ações de graça ao Senhor pelo dom da vida. Que a bênção do Senhor se perpetue sobre a vida de vocês, que se cumpra na vida de vocês aquilo que o profeta Isaías profetizou pelo Espírito. Que vocês sejam como mananciais de águas, que vocês sejam como um jardim regado do Senhor, cujas águas jamais vão faltar. Que a vida de vocês sirvam de remédio, amém? Que vocês sejam tremendamente abençoados, e declaramos que os melhores anos e dias de vida não ficaram para trás, mas estão diante de cada um de vocês, amém? Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor uma vez mais? Amém? Glória a Deus. Quantos estão desejosos pela palavra de Deus? Amém? Deus exaltou o seu nome, louvor, e a sua palavra, nós louvamos. Agora Deus vai exaltar o seu nome também através da sua palavra, e Ele usa homens, mulheres, quem se coloca à disposição. Nós vamos receber aqui então a pastora Patrícia, e eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida da pastora Patrícia, que dispensa apresentações, tem sido sempre boca de Deus aqui para a nossa vida. Alguém pega um microfone para a pastora Patrícia, por favor? Apesar de eu já estar vacinado, só não posso morder ainda.
Obrigada, pastor. Amém. Paz, igreja querida. Sempre bênção poder ministrar e ser ministrada enquanto a gente ministra, né? Quando a gente vem falar aqui, a gente é muito ministrado durante a semana. E enquanto a gente está aqui, a gente também é ministrado. A gente, aqui de cima, a gente consegue ver a reação de vocês, a gente consegue entender. Vocês são um termômetro para a nossa vida. Então, é muito importante a presença de vocês. A gente fica muito feliz quando a gente pode ver uma igreja recebendo assim, com tanto carinho. E eu queria primeiro agradecer, embora o pastor não esteja aqui, pela vida do nosso pastor, que tem sido bênção, que tem confiado esse púlpito a mim também, a outros pastores. Queria agradecer aos meus pastores queridos, que têm me ensinado muita coisa. Quem me conhece sabe que tem muito pouco tempo que eu prego, e eu tenho aprendido demais com os pastores dessa casa. Tem sido muito bênção na minha vida. E queria agradecer a vocês, que sempre que termina o culto, que vocês vêm dar um retorno para a gente, é muito importante. Isso dá um valor para a gente que vocês não têm noção, é imensurável. Mesmo quando é uma palavra em exortação, e a gente também recebe, né? Algumas vezes a gente fala, eu não gostei disso, ou foi forte demais, alguma coisa assim. A gente também está aprendendo. E exortação e amor é uma forma de empoderamento. Então, algumas vezes, a gente, quando fala algumas coisas aqui em cima, é por amor, né? E com todo amor de verdade. Essa palavra empoderamento, e hoje eu não vou falar sobre isso, mas também faz parte, obrigada, ela vem sendo muito utilizada. Acabei até de brincar com a Maia, que ela acabou de falar isso. A gente acabou de falar sobre isso. E a gente é empoderado, sim, mas empoderado pelo Evangelho. E a gente vive um momento em que as pessoas querem ser empoderadas pela sociedade, pelos valores que têm, né, pelo que conseguem conquistar. Claro que tudo isso é muito importante, mas a gente precisa entender quem nós somos, o que nós somos e como que a gente vai usar esse poder que a gente tem conquistado, né? E aí a gente precisa entender quem somos nós, porque antes da gente usar esse poder, a gente precisa entender qual é a nossa identidade. E nós somos filhos de Deus, amados, né? Quando a gente fala, eu sou filho de Deus, e às vezes bate no peito, canta, a gente realmente precisa se apossar dessa identidade, né? Do valor que essa vida tem para a gente. O pastor Alex acabou de cantar, Cristo é a nossa vida. Então, assim, a nossa vida, ela é muito preciosa. Ela é preciosa demais. E a gente precisa saber utilizar isso, né? Utilizar esse poder que a igreja tem aqui na terra. Porque a gente está aqui por um propósito muito específico. Viver, né? Levar a palavra, mas principalmente cumprir o nosso ID. E aí eu gostaria de falar sobre como que a gente tem tratado a nossa vida. Infelizmente, a gente vive num momento, né, em que tudo tem sido, a gente tem recebido muitos estímulos. E a nossa vida, ela tem sido desvalorizada. A gente brinca, né, que a gente vê cada vez mais séries se multiplicando, pessoas mesmo, o falar das pessoas, e a vida, ela parece que cada vez é mais desvalorizada. A gente trata a morte como se fosse uma coisa muito simples. E aí, quando a gente se depara, né, com a morte, como a gente se deparou essa semana, de uma cantora tão jovem, a gente para, faz uma pausa e reflete. Como que a gente tem tratado a nossa vida e a vida do outro, né? Muitas vezes a gente dispensa palavras que são morte na vida do outro. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Como que a gente trata a vida do outro e como que a gente tem tratado a nossa vida. A vida é muito preciosa. Ela tem valor de sangue, né? Cristo é a nossa vida foi derramada, os nossos pecados foram levados. E como a gente tem tratado essa vida? Muitas vezes, nessa loucura, né, do dia a dia, da modernidade, até alguns filósofos mesmo estimulam isso, a gente tem sido estimulado a um individualismo profundo. E junto com ele vem o egoísmo. A gente não percebe porque está ali muito perto. O individualismo ele vai se intensificando e quando a gente percebe, o egoísmo está instalado. Na pandemia a gente viveu muito isso, né?
A questão da gente se isolar, tentar sobreviver, ser um pouco mais forte, e a gente acaba se tornando egoísta. E muitos de nós, sem perceber, temos nos tornado egoístas. Muitas vezes a gente não se importa tanto assim. Primeiro eu me salvo, depois eu penso no outro, né? E aí, infelizmente, com essa relativização, com isso tudo que a gente vê acontecendo, a gente acaba menosprezando a vida. E a vida se torna uma coisa. Então, a palavra de hoje é exatamente essa: a coisificação das pessoas. As pessoas têm se tornado coisas. E a gente, mesmo sendo cristão, também tem feito isso, né? Quando a gente primeiro pensa no nosso, quando a gente primeiro pensa nas nossas coisas, e muitas vezes a gente está usando as pessoas. E a Bíblia nos ensina a usar coisas, não pessoas. Pessoas não são coisas. E muitas vezes a gente entende assim. E aí a gente vai vivendo, né? E quando acontece uma morte como essa, dessa moça, que foi tão trágica, né? Uma coisa tão súbita, a gente faz uma pausa e reflete. Eu entendo que muitas vezes a gente precisa fazer essa pausa, e é bom que a gente faça, porque mostra o quanto ainda tem amor dentro de nós, né? O quanto a gente ainda consegue sentir a dor do outro. A gente reaviva essa chama do amor pelo outro que foi colocada na gente como criaturas de Deus. E muitas vezes a gente acaba menosprezando mesmo, relativizando. Então a vida vem e faz a gente dar uma pausa. Vem uma pandemia e faz a gente pausar tudo e olhar para tudo. Não sei se vocês lembram no início, né? O lema, o que se falava muito, era: eu me preocupo com o outro, eu estou preocupado com o outro. A vacina, eu me preocupo com o outro. Só que às vezes a gente só fala, né? A gente fala que se preocupa com o outro, mas na hora das nossas atitudes, primeiro o meu, depois o outro. E o Evangelho tem nos ensinado a morrer mais para nós a cada dia. Em primeiro lugar vem o outro, porque o outro não é uma coisa, ele é uma pessoa. A gente, infelizmente, tem humanizado coisas e coisado pessoas, né? A gente vê que as pessoas conseguem valorizar muito mais um carro, um celular. O celular hoje, então, é extremamente humanizado, né? A gente vive num momento que a gente não consegue sequer pensar ficar sem o celular. A gente, às vezes, faz essa experiência lá em casa, meio forçado pelo meu marido, e sai todo mundo sem celular. E é uma coisa louca, porque você está num restaurante e fala assim: ó, o cardápio é no celular. Aí, puxa, não trouxe. E aí várias coisas, né? Você quer ver como o tempo, você quer ver a hora, e é tudo no celular, né? Às vezes é o carro, né? O humanizado é o carro. Então, a gente tem vivido um tempo em que eu consigo ficar sem ver dias e dias alguém que eu amo, mas eu não consigo ficar 3 horas sem o meu celular, porque a gente tem humanizado coisas, né? E aí a gente vem cada vez mais entendendo, e para a gente não é difícil entender essa coisificação. Se a gente voltar um pouquinho, a gente lembra do tempo da escravidão. E esses dias eu vi um filme, né, 12 anos de escravidão, e ali você consegue observar como que as pessoas eram tratadas como coisa. As pessoas ficavam nuas e elas eram escolhidas mesmo como mercadoria, né? Então, assim, como que você imagina um cristão, e na época, né, aqui e fora, os cristãos defendiam, né, nos Estados Unidos até tem lá o Sul, né, escravista, era na época. Como que as pessoas conseguiam, né, ser cristão e conseguir defender, olhar um ser humano e tratar ele como um objeto, sabendo que ali tinha uma pessoa? Mas a gente é capaz de coisas que nem a gente acredita, né? E aí a gente entende que essas pessoas ainda não tinham entendido nada, né? O Evangelho ali não havia sido entendido. Mas hoje, num tempo diferente, muitas pessoas ainda não entendem. Só mudou a roupa, né? Porque a gente vê crianças tratadas como coisa. Uma vez eu vi um vídeo em que ele brincava. Uma criança, quando vai ser adotada, ela é escolhida como uma mercadoria mesmo, né? Às vezes a pessoa fala: eu não quero com tal idade, eu não quero com tal cor, eu não quero que venha com um irmão. É coisa. Não importa se ele tem um irmão e eu estou separando do irmão.
Não importa. Primeiro, o meu interesse. Então, a gente está realmente coisificando pessoas. E isso é em todos os lugares. Se a gente parar para observar, em todo momento a gente, de alguma forma, acaba coisificando pessoas. Essa semana, assim, é uma coisa que sempre me deixa muito indignada, é a forma como a gente trata as pessoas. E eu estava almoçando e tinha um senhor, e aí veio o atendente, e realmente era como se aquela mulher fosse uma coisa. Ele conseguia se dirigir a ela sem olhar para ela. Ele fez todo o pedido dela como se ela não existisse, como se ela fosse um robô realmente. Então, a gente faz isso naturalmente, muitas vezes, sem perceber. E o Evangelho vai totalmente contra isso, né? A gente precisa, como igreja, derrubar. A gente está sendo desconstruído a cada dia, né? A cada dia vem ali uma relativização da família, da vida, e a gente aceita um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Daqui a pouco a gente perdeu um monte de valores. Então, a gente precisa resgatar esses valores do cristianismo. Valores que são pilares, como vida, como fé, coisas que a gente vai deixando e a gente não pode permitir, né? A gente entende que quando se levantam, a gente precisa ficar mais forte, a gente precisa se fortalecer. Então, a gente precisa entender o nosso papel, a nossa identidade e entender o que nós somos. Filhos de Deus amados. E a gente precisa se levantar, porque a gente tem visto que os dias são muito difíceis. E se a gente não se levantar, a gente vai ser desconstruído, sim, que é o que vem tentando fazer com nós cristãos. E aí a gente para perceber isso, né? E tenta entender como é que é essa desconstrução, como é que é essa coisificação dos nossos valores. A gente percebe a banalização dos valores morais. Então, tudo que para a gente até então era muito importante, chega alguém e fala assim, não, mas também não é assim. Vocês são muito radicais. E, às vezes, a gente precisa ser radical, sim, para a gente poder manter nossa posição. A gente percebe a vulgarização do sexo, até na igreja. A gente sabe o quanto isso tem sido banalizado. Hoje, essa história de, se guardar para o casamento é bobagem. Então, assim, valores, coisas que a gente tem aceitado sem nenhum tipo de resistência, né? A supervalorização do dinheiro. Eu sempre ouvi isso. Quem não gosta, né? De ter condição, de ter dinheiro, de poder fazer o que tem vontade na hora que quer. Mas como que a gente usa esse dinheiro? Ele tem servido de bênção para alguém? Ele tem abençoado o ministério? Eu tenho separado alguma coisa para o Senhor? Ou eu tenho usado tudo em prol das minhas necessidades e anseios? A partir do momento que a gente entende o Evangelho, a gente se preocupa com o outro. E a gente tem essa necessidade. A gente quer dar esse fruto. É do nosso coração, é por amor, não é por obrigação. Então, quando a gente fala de oferta, de dízimo, a gente é movido por um amor pela obra. A gente quer fazer alguma coisa para ver aquilo ficar melhor, para ver aquilo crescer. É o amor que tem que estar na gente. E muitas vezes a gente tem relativizado. E o pior, os relacionamentos superficiais. Como que a gente tem tratado os nossos relacionamentos? Como coisas? O seu marido é uma coisa que você reclama, que você fala mal para todo mundo, que você chega em casa e trata mal. Os seus filhos são coisas para você? São escravos. Às vezes a gente esquece que é uma criança ou que é um adolescente, que passa por momentos difíceis, que é um indivíduo, que é um ser humano, e que ele precisa ser olhado como uma pessoa, e não como uma coisa. Suas relações no trabalho. Como você tem tratado os seus colegas de trabalho? Como você tem tratado o seu patrão? Às vezes, a gente acha que porque a pessoa está um pouquinho acima, ela merece ser esculachada. Às vezes, a gente fala mal do patrão, mas muitas vezes a gente não para tentar entender o que aquela pessoa está vivendo, né? Eu entendo muito que as pessoas só dão o que elas têm. Então, se a pessoa está te dando agressividade, intolerância, ignorância, é o que ela tem, né? Então, quando vem alguém falar para você de intolerância, primeiro você tem que entender se ela é tolerante e se você tem sido tolerante.
Porque são palavras que são usadas com muita frequência e que, na maioria das vezes, é uma via de mão única. E a gente precisa, como igreja, entender o nosso papel. E principalmente, né, eu falo sempre isso lá em casa, eu brinco com os meninos, pessoas não são descartáveis. A gente não pode olhar, como se fala muito hoje, só a foto. A gente precisa olhar todo um filme. Na medicina, a gente fala em história pregressa. Você precisa ver qual é a história daquela pessoa, como ela chegou até ali, né? Porque a gente tem desconsiderado isso. Se a gente se chateia, se aborrece, a gente simplesmente cancela aquela pessoa, né? Hoje tudo é cancelamento. Então, a gente não pode sair cancelando pessoas da nossa vida, porque pessoas não são descartáveis. E aí, para a gente entrar na nossa palavra de hoje, eu gostaria de convidar vocês a João 8. Voltou. João 8, ele fala sobre uma mulher, todo mundo deve conhecer essa passagem, né? Ele fala sobre uma mulher que foi apanhada em adultério. E aí a gente vai ler o 8, do 1 ao 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quando a gente pega a história dessa mulher, fica muito claro para a gente o que é uma coisa, né? Mulher, naquela época, ela era realmente tratada como uma coisa. E aquela mulher, ela é pega em adultério. Sim, ela estava pecando. Mas a lei, né, em Deuteronômio 22, ela fala que a mulher e o homem que fossem pegos em adultério seriam apedrejados até a morte. O homem não foi levado para ser apedrejado, porque a mulher era uma coisa. Então, era muito mais fácil apedrejar a mulher, porque a cultura, né, não condenava, pelo contrário, até estava bom, estava ótimo. Porém, a gente observa aqui nessa história alguns detalhes que nos chamam muita atenção. Primeira coisa, trazem aquela mulher, o homem ficou lá mesmo, e aquela mulher ela é colocada no meio, exposição, vergonha, né? Então, coisa não tem sentimento. Coisa pode ser exposta. Não importa. Se você vai chamar atenção, chame em público mesmo, não interessa, né? E a primeira coisa que Jesus faz no final é olhar se todos já haviam ido embora. Porque o Senhor, Ele não nos expõe, Ele não nos envergonha, né? E aí aquela mulher, a gente imagina, né? Jesus estava lá, vinha na maior paz, tinha passado a noite lá no monte, orando, consagrando, e está lá ensinando aquele povo, de repente entra um monte de gente, uma confusão, levam aquela mulher, apedreja. Mais uma vez ela foi usada como coisa, porque ela era simplesmente um pretexto para que eles tivessem alguma coisa para acusar Jesus. Então, qual era a ideia? Se ele falasse apedreja, ele estava indo contra os governantes, porque ele não tinha autoridade de juiz.
E se ele falasse não apedreja, ele estava indo contra a lei de Moisés. Então, o que eles realmente queriam era confrontar e ter alguma coisa para acusar. Só que aquela mulher, mais uma vez, foi usada como um objeto. Então, ela, além de ser um objeto naquele momento, né, ser apedrejada, ela também era um objeto pretexto. E aí Jesus vai, entende o que aqueles homens queriam, entende principalmente o que aquela mulher estava passando. E aí ele tem aquela sabedoria, né, aquela misericórdia que só ele tem na nossa vida. E ele pensa e ele começa a escrever. Alguns textos eu cheguei a buscar, né, porque a gente fica muito curioso. O que ele estava escrevendo na areia, né? Eu tentei buscar, tentei ler. E aí tem várias teorias. Mas uma delas eu achei muito interessante. Eu consegui imaginar e eu penso, nossa, deve ter sido incrível. Que ele estava escrevendo ali vários pecados que aqueles homens cometeram. Então, corrupção, ira, inveja, maldade. E faz muito sentido, porque, de repente, aqueles homens caíram em si e foram embora um a um. Foram deixando, foram entendendo e foram sendo convencidos do pecado deles. E muitas vezes a gente tem um dedo bem grande para apontar para o outro, mas a gente esquece dos nossos pecados. E quando a gente trata o outro como coisa, muitas vezes é porque a gente se julga superior, né? A gente não coisifica o que a gente acha maior do que a gente. Geralmente é o que a gente acha inferior. Então, naquele momento, eles tiveram essa abertura, né? Os olhos deles foram abertos e eles entenderam o que o mestre estava ensinando, né? Ele estava mostrando ali que nós não somos coisas. Todos nós pecamos e fomos libertos das nossas culpas pela cruz. Então, a gente precisa entender que o outro é igual a mim, tão pecador quanto eu. Ele não é uma coisa, ele não é um objeto. Ele é um ser humano que, assim como eu, merece ser considerado e amado. E aí, após essa reflexão, né, eles foram saindo um a um, e Jesus vira para aquela mulher e faz ela cair em si. E ele pergunta, onde estão os seus acusadores? E ela para, pensa e fala, foram embora um a um. Ele libera aquela mulher, ele entende o sentimento daquela mulher e ele fala assim, eu não te condeno, mas você vai e não peque mais. Ou seja, você não vai continuar praticando o que você praticava. A sua vida agora é outra. Você vai viver diferente. Os seus pecados, eles não vão mais te condenar. Mas agora você vai viver diferente. Você vai ter novas atitudes. Vai e não peque mais. É isso que Jesus diz para a gente todos os dias. A gente peca todos os dias, né? A gente tenta, a gente luta, mas a gente acaba pecando todos os dias. Ao final do dia, se você for fazer igual aqueles homens, parar e pensar, teve uma mentirinha, teve uma fofoquinha, né? Teve alguma coisa. Mas Jesus diz para a gente dia a dia e renova a misericórdia. Vai e não peque mais. E a gente tem que continuar tentando, lutando para não pecar mais. Porque esse é o nosso papel aqui. As pessoas que olham para a gente, as pessoas que nos leem, elas vão ler essa Bíblia, né? As nossas vidas. E se a gente não tiver com essa Bíblia atualizada diariamente, a gente vai acabar dando uma leitura errada para as pessoas. Isso é empoderar. Isso é dar poder para uma vida. É identificar quem é aquela pessoa e ajudar ela a caminhar, né? Empoderar não é dizer, você é maravilhoso, empoderar é você dar armas, você dar estratégias para aquela vida poder seguir. Então, a gente precisa aprender a, quando olhar para o próximo, dar estratégias, não expor, não colocar no meio da roda, não apedrejar. A gente, sim, vai exortar, mas a gente vai ajudar a caminhar. A gente vai descoisificar as pessoas. É muito importante, assim, a gente entender isso, né? Porque muitas vezes a gente também se coisifica, a gente se menospreza, a gente se diminui, a gente permite que as pessoas coisifiquem a gente. Então, muitas vezes a gente se coloca numa posição inferior, numa posição de cabeça baixa, de não argumentar
porque a gente pode argumentar sem precisar brigar, né? A palavra nos ensina, a gente busca por justiça. Então, muitas vezes, a gente vai precisar argumentar sim, a gente vai precisar falar do que a gente acredita, mas a gente precisa saber fazer isso. A gente não pode simplesmente abaixar a cabeça para tudo, porque a gente dá permissão também para ser coisificado. Então, isso é empoderar, é entender quem somos, lutar pelo que queremos, mas sem precisar guerrear com pessoas, né? E assim a gente tem feito, né? Muitas vezes a gente acaba aceitando, se permitindo e coisificando o outro. Então, a reflexão de hoje é para que a gente olhe para nós e olhe para o outro, né? Como que eu tenho sido com o meu irmão? Como que eu tenho tratado? Como eu tenho tratado a minha família, os meus amigos, os meus empregados? Como que eu tenho me tratado? Como que eu tenho me cuidado, me amado? Muitas vezes a gente perde a identidade. A gente esquece que a gente é filho de Deus. A gente esquece quem a gente é, o nosso poder, a nossa essência, né? E acaba vivendo aparentemente, só com as aparências, desprezando e menosprezando todo aquele conteúdo maravilhoso que a gente tem. A gente tem potencialidades, a gente tem coisas maravilhosas, mas muitas vezes a gente não permite, porque a gente está sendo coisificado pela sociedade. O conteúdo, a essência, são muito importantes. A igreja precisa mostrar o valor que ela tem, e a gente não tem feito isso. Muitas vezes a gente tem se calado, né? A gente acha que brigar é só brigar na rede social, mas a gente briga de várias formas. A gente briga de muitas formas. A gente briga insistindo para o filho estar aqui ouvindo. A gente briga se forçando a estar aqui, porque muitas vezes é difícil. A gente briga ouvindo a palavra, orando, que muitas vezes é uma briga, né? Às vezes parar alguma coisa no dia para ajoelhar, orar, para parar, para ler, é muito difícil. Então, existem muitas formas da gente brigar pelo que a gente acredita. Porque só assim a gente vai ter as armas para poder lutar direito. A gente não pode permitir esse esvaziamento. A gente tem se esvaziado de Deus e se enchido das coisas externas. Então, a gente precisa se encher de Deus. Quando aquele louvor fala que diminua eu e que o Senhor cresça em mim, é exatamente isso. A gente precisa se esvaziar de nós e permitir que sejamos enchidos pelo Espírito Santo. Mas a gente tem se esvaziado de nós e a gente está permitindo que a gente seja enchido pelas coisas terrenas e não pelo que vem do Senhor. E aquele vazio, muitas vezes que a gente sente, né? Essa semana eu ouvi um testemunho, até de uma pastora, que ela fala, né, que quando ela encontrou o Espírito Santo e tal, ela estava bem. Estava tudo bem. A gente costuma ouvir testemunho assim, eu estava todo quebrado, estava tudo ruim, eu estava todo ferrado, e aí eu vim para a casa do Senhor. Mas a gente esquece que tem pessoas que estão com tudo bem, a vida está bem, as coisas estão fluindo. E simplesmente existe um vazio. A gente vive um tempo em que as pessoas têm esse vazio, né? Elas têm coisas, elas têm dinheiro, elas passeiam, elas fazem tudo, mas elas têm um vazio que elas carregam dentro delas. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio, ele está lá. É quando a gente permite que venham sentimentos ruins, depressão, ansiedade, tristeza, e esse vazio ele vai aumentando. A gente precisa encher esse vazio de Deus. Só Ele é capaz de cobrir esse vazio que a gente tem na nossa alma. É um vazio de eternidade. E a gente só preenche o vazio de eternidade com aquilo que é eterno, né? Então, a gente precisa entender quem nós somos. Nós somos filhos do Pai eterno, e que vem nos preencher todos os dias. A gente só precisa permitir dar lugar. A gente precisa esvaziar um pouquinho mais da gente, porque Ele vem e preenche esse vazio, né? Quem somos nós como igreja? O que temos feito? Qual é a nossa identidade nessa terra? Somos coisas do reino ou somos agentes do reino? A gente precisa se levantar. Num tempo em que a gente vê pessoas sofrendo e chorando, a gente sim tem que se solidarizar, mas a gente precisa ser um pouco além disso. A gente precisa ser um pouco mais forte do que isso. A gente está aqui para caminhar junto, não para trazer para trás, para baixo. A gente precisa levar essas pessoas que precisam ouvir
que estão sem esperança. Mas a gente tem a esperança. A gente sabe de onde vem a esperança. E a gente precisa entender como que a gente caminha para levar a esperança para essas pessoas, né? Deus, a Bíblia fala, né? Fala em vários lugares, mas eu separei Atos 10, 34, Deuteronômio 10, 17, e a Bíblia fala assim: Deus não faz acepção de pessoas. Não importa. Não tem como a gente coisificar ninguém, porque a Bíblia ensina. Não importa se é mais rico ou mais pobre, se é negro, se é branco, se é velho, se é jovem. Não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a gente precisa entender que esse amor, pelo nosso irmão, pelo próximo, precisa ser intensificado. A gente precisa humanizar pessoas, assim como a Bíblia nos ensina. Assim como Jesus veio a essa terra para quê? Para dizer que para ele não tinha a menor importância. Fosse mulher, fosse escravo, fosse pobre, fosse doente, ele veio para trazer cura para todos que precisam. Até rico, né? Porque a gente ouve muito isso. Os ricos não herdarão o reino do céu. Jesus, ele esteve em todas as esferas sociais, não importa. Ele, através do Pai, aprendeu que não há acepção de pessoas. Quem somos nós para querer coisificar e fazer acepção de pessoas? Nada, né? Então, assim, a gente é feito à imagem e semelhança dele. Temos atributos dele. Essas potencialidades que a gente tem, vêm dele. Amor, perdão, misericórdia, bondade. E como a gente tem exercido isso? Como a gente tem feito, né? Como a gente tem dado isso para as pessoas? Ou a gente só tem acendido aquele lado ruim que a gente tem? O do julgador, do invejoso, do malvado, do perverso. Mas o Senhor tem muito mais para a nossa vida, né? A gente precisa entender que a gente está num momento de um terreno muito fértil. As pessoas estão muito sedentas da palavra. E a gente tem esse poder na mão. A gente está empoderado pelo Evangelho para levar água para essas pessoas que têm tanta sede. Onde a gente for, né? Que a gente possa falar do Evangelho do nosso jeito, com a nossa linguagem, com a forma que sabemos, mas que a gente leve, né? Que seja na escola, que seja na faculdade. Quando a gente ouve, a gente aprende. A gente vai aprender mais quando a gente busca. E aí a gente está pronto para sair falando desse amor que excede todo entendimento. E que as pessoas não entendem como que você pode amar uma pessoa insuportável. Aquela pessoa que ninguém aguenta. Como que você pode ter paciência? Porque a gente aprendeu a exercer os frutos do Espírito. E que a gente aprende cada vez mais e mais, né? Então, para quem não tem esperança, a gente vai levar a esperança. E aí, quase finalizando já, tem uma música que eu gosto muito, eu não botei, mas eu vou só ler um trechinho, que é exatamente sobre isso, sobre quando a esperança brota, né? É um grupo que não é nem muito popular, que chama Arraiz, e ele fala assim: no desapontamento, a esperança nasce. Se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui e as coisas que construí longe de ti. Quantas coisas a gente tem construído longe do Senhor, né? Aonde tem estado o nosso coração? Será que a gente tem deixado aquele homem, aquelas coisas que não precisam coexistir hoje, lá atrás? Ou a gente ainda está carregando? A gente ainda está fazendo o que não tem agradado ao Senhor, né? Se você se sente muito longe, é tempo de voltar. A gente vê que o tempo passa, as pessoas se vão assim, de uma hora para outra, e a gente vê como que essa vida é efêmera e quanto que a gente não é nada, né? Como eu falei, quando vem uma morte assim tão súbita de uma pessoa tão jovem, a gente para e pensa, e parece que corre uma urgência, né? Todo mundo, não, procura não sei quem, procura o seu amigo, pede perdão, não sei o que, a gente entra meio que num desespero. Mas a gente não precisa viver assim, né? A gente pode viver bem com todo mundo em todo tempo. Mas nesses momentos é como se acendesse a luzinha amarela. Eu preciso fazer alguma coisa. E que quando vem essa luzinha amarela, a gente precisa realmente aproveitar, né? Se você tem alguém para pedir perdão, se você tem alguém que você deixou de abraçar por orgulho, por vaidade, se você fez mal na vida de alguém, é tempo de consertar, né? Que para trás fique tudo aquilo que você não precisa carregar.
Porque de uma hora para outra, a gente vai e a gente quer ir para o céu. Né? O nosso problema não é ir, o nosso problema é para onde a gente vai. E para onde você quer ir? O que você quer deixar, né, de legado para essas pessoas? Eu quero ir para o céu. E quando eu falo eu quero ir para o céu, eu preciso fazer alguma coisa para isso. Quando eu chegar lá, eu preciso apresentar as minhas mãos. E se as minhas mãos estiverem vazias, eu não tenho mais o que fazer. Eu perdi minha chance. A minha chance é enquanto eu estou aqui. Então, enquanto a gente está aqui, que a gente faça o que é necessário. Que a gente leve a palavra do Senhor e que a gente tenha uma vida digna, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Né? Como a gente cantou aqui no começo, né? Eu vivo a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo não é fácil, a gente sabe disso. Ser como Cristo é muito difícil. Mas a gente é cristão. A gente é imitador de Cristo. Então, a gente, cada dia, tenta imitar mais um pouquinho. Claro que a gente não vai conseguir ser 100%, porque aí a gente já vai estar lá em cima. Mas a gente, dia a dia, melhora um pouquinho. Melhora mais um pouquinho. Fala menos mal do outro, fofoca menos, tem menos inveja, cancela o que tem que ser cancelado, e a gente vai seguir muito melhor. E aí, de uma hora para outra, eu posso ir. Porque eu vou ter consciência de que eu não tenho que sair correndo para corrigir nada. Porque está tudo certo. Eu tenho crédito com o Pai. A minha conta está positiva. O meu saldo está positivo. Né? Então, mesmo que o momento não seja fácil, a gente sabe que não está fácil para ninguém. Né? Está difícil para todo mundo. Cada um tem suas mazelas, seus problemas, suas dificuldades. Mas a gente vai seguir sem fazer mal para o outro, sem ser tóxico para o outro, sem coisificar o outro. Né? A gente vai seguir sendo cristão. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de convidar vocês a lerem Abacuque 3. Todo mundo conhece, né? Porque tem a música. Em Abacuque 3, do 17 ao 19. Ele fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como o das servas, e me faz andar nas alturas, para o cantor mor e para os meus instrumentos de música. Então, o que a Bíblia fala? Ainda que tudo esteja muito difícil, ainda que o mundo todo chore, ainda que muitas pessoas ainda vão ser retiradas de forma súbita, ainda que eu passe muitas dores, ainda que eu sofra muito, ainda que eu tenha muita tristeza, todavia, mesmo assim, eu me alegrarei. Porque eu vivo a vida de Cristo. E quem vive a vida de Cristo sabe como é o final. E no final, a vitória é certa. Né? Então, que a gente possa se alegrar no Senhor. Que a gente possa entender a nossa identidade e a nossa importância. Que o Senhor hoje possa estimular no teu coração o desejo de ser alguém melhor. Que você saia daqui querendo ser alguém melhor. Que você tenha vontade de abraçar o primeiro, que você veja o dia lindo e agradeça ao Senhor, que você possa ser grato por tudo. Porque cada dia a gente precisa exercer a nossa cristandade. E é isso que eu trago para vocês. Cristo é a nossa vida, o motivo da nossa canção, como foi cantado aqui. Então, que você tenha isso realmente no seu coração, que você possa exercer essa semana. Cristo é o motivo da sua vida, independente do que venha contra você. Todavia, vocês possam se alegrar no Senhor. Vamos orar? Amém? Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Pai amado e querido, Senhor, nesse momento, Pai, estamos aqui como igreja, Senhor, nos fortalecendo na Tua palavra, nos fortalecendo na Tua vida, Senhor. Te pedimos, Pai, nos ensina a sermos melhores, nos ensina, Senhor, a sermos luz,
Nos ensina, Senhor, a reconhecer a nossa identidade, que nós possamos entender, Senhor, tudo que vem do alto, que não sejamos coisas, que não aceitemos esses rótulos e que também não rotulemos pessoas, Senhor. Que possamos seguir firmes como cristãos, como pessoas diferentes, Pai. Eu te peço hoje, nessa manhã, Senhor, regenera corações, transforma corações, fortalece pessoas, Senhor, dá vida, Senhor, a tua vida em abundância, Pai. Que essa semana, Senhor, possamos ser estimulados, sempre, Senhor, a seguir na tua vontade, a seguir na tua presença e, de fato, Senhor, sermos leitura para esse mundo que tanto procura por ti. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelos meus irmãos e muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastora. Sempre uma bênção poder receber de Deus através das suas servas e servos. Amém, irmãos? Sempre uma alegria. Nós vamos fazer aqui alguns anúncios para a gente terminar a reunião. Porém, o nosso culto continua. Nosso culto de louvor e adoração a Deus. A reunião termina, mas a ministração, a palavra vai continuar ecoando na nossa vida. Amém? Ela vai produzir frutos eternos. Amém, irmãos? Então, nós temos as inscrições para o batismo já foi aberta, né? Já foram abertas. Se você não deu o seu nome e deseja ser batizado, é só ir na secretaria e entregar o seu nome. As aulas são todas elas online, a apostila já está disponível. As aulas são às quintas-feiras, 8 horas da noite. Então, se você ainda não foi batizado e deseja se batizar, só dar o seu nome lá na secretaria e poder, então, ser batizado. Nós continuamos a levantar ainda a oferta para a questão da compra e da troca aqui do nosso carpete do púlpito para o aniversário da igreja, que vai ser no dia... Que dia, irmãos? Que dia? 12 de dezembro. Vai ser aqui os 2 cultos, nossa reunião de celebração de 20 anos da igreja, ok? E no dia 17 de novembro, cadê o Marcelo? Vai ter aqui o nosso nono, está aqui 17, até estranho, eu falei, será que trocou a data? Mas está 17 aqui. No dia 27 de novembro, de 9 às 17 horas, nós vamos ter aqui o 9º Congresso Nacional do Ministério Felicidade. Se você deseja participar, e só procurar o pastor Marcelo, a pastora Patrícia e a equipe. A inscrição, o investimento é apenas R$20, e isso vai te garantir um café da manhã de hotel abençoado. Eu tenho certeza que é. Um almoço, Robinho, R$20, não dá nem para o almoço, quase. E um coffee break, irmãos. Isso aqui não é nem inscrição. Então, R$20, irmãos. Pastor, eu sou um jovem, mas paga para o seu avô. Paga para a sua avó. Vocês têm condições de vir? Vem, paga para eles aqui, ó. Paguei para vocês, eu quero investir na vida de vocês. E traz, irmãos, traz, leva, faz alguma coisa nesse sentido para envolvê-los, ok? Quem sabe um vizinho, para você conduzir a Cristo, de pôr em prática essa palavra que a gente acabou de ouvir aqui, ok? Então, dia 27 de novembro, 9 horas da manhã, Ministério da Felicidade, no seu 9º Congresso Nacional. E os anúncios mesmo semanais da semana, né? Segunda-feira, Face Grupo, às 20 horas, tanto online como presencial. A pastora Cirlei e Alan estão sempre aqui, ministrando para os adolescentes. Você que é adolescente, é só vir. A entrada geralmente é aqui por trás, tá? Pela garagem, pelo estacionamento aqui atrás, e é só vir. Se você tem o seu filho, traga também, anime ele para poder estar, e eu tenho certeza que é um tempo muito abençoador. Terça-feira nós temos a nossa torre de oração presencial, às 9 horas da manhã, tem sido assim um tempo precioso de oração. Quarta-feira, nosso quartas de refrigério, às 20 horas. Quinta-feira, 8 horas, consagração. Sexta-feira, reunião dos homens, às 8 horas da noite, com o pastor Rui. E domingo que vem, permitindo Deus, 9 horas, temos a nossa Santa Ceia. E na reunião também, das 10h45. Amém, irmãos? Então, os nossos anúncios foram feitos. Vamos colocar de pé.
vamos terminar a nossa reunião. Que você vá para casa muito abençoado, que esta palavra continue frutificando no seu coração. Grave essas palavras. Se você desejar assistir novamente, está disponível no site, não somente essa no YouTube, no canal do YouTube, mas todas as palavras estão disponíveis lá, tanto de domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira. Se você não pode ouvir, vai lá no YouTube, acesse, está lá no canal da igreja, ok? Vamos encerrar a reunião. Senhor, obrigado pelo tempo precioso que nós passamos aqui na Tua presença, pelo louvor, pelas orações, pela palavra. Em tudo o Senhor foi glorificado e nós Te exaltamos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está, que cada um possa sair daqui tremendamente abençoado pelo Senhor. Que essa semana seja uma semana muito exitosa, frutífera, próspera, de excelentes resultados, de boas notícias, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Agora que nós vamos para os nossos lares, leva-nos guardados e protegidos pelo Teu poder, que a boa, alta e poderosa mão do Senhor nos conduza. Em o nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Estenda a sua mão para você receber da bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, do Espírito da verdade, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, até terça-feira, 9 horas, ou quarta-feira, às 20 horas. Deus abençoe.